Mauro Sampietri, então com 59 anos, aparentava ter uma vida estável ao lado de Claudete, com quem era casada havia 3 décadas e tinha 3 filhos. À primeira vista, parecia uma família feliz, mas era tudo fachada. Mauro era obcecado pela imagem que os outros tinham dele e fazia de tudo para parecer um marido exemplar. Porém, ele escondia um comportamento abusivo, controlador e violento. Claudete suportou anos de humilhações, até decidir colocar um fim na relação. Quando pediu o divórcio, Mauro se revoltou. Não queria dividir o patrimônio nem pagar pensão. Tomado pela raiva, decidiu que Claudete não viveria para contar sua liberdade. Em um dos dias comuns, ao vê-la distraída, atacou pelas costas, deixando-a inconsciente. Em seguida, cometeu um dos atos mais brutais possíveis. O corpo da esposa. Parte dos restos ele levou para longe, tentando esconder o crime. O restante ele queimou em uma churrasqueira da própria casa. Como se nada tivesse acontecido, foi à delegacia registrar o desaparecimento de Claudete, tentando sustentar a imagem de um marido preocupado. Porém, 3 dias depois, pedaços do corpo foram encontrados em um matagal. Os exames confirmaram, eram de Claudete Sampietri. Mauro tentou fugir, mas acabou sendo capturado algum tempo depois, enquanto viajava para encontrar uma nova companheira. Tentou enganar a polícia dizendo ser um estrangeiro, mas as autoridades já tinham seu rosto e nome. Foi preso e condenado a 21 anos de prisão. Em Ipatinga vivia um senhor chamado João Pimenta, de 71 anos. Certa noite, ele teve um sonho que mudaria completamente sua rotina. Nele, uma voz misteriosa dizia que sob o piso de sua cozinha havia um tesouro enterrado. Convicto de que se tratava de uma revelação espiritual, João decidiu transformar o sonho em realidade. Determinou-se a cavar o local e, acreditando fielmente na profecia, contratou pessoas para ajudá-lo na busca. Aos poucos, o chão da cozinha virou um imenso poço de aproximadamente 40 metros de profundidade. Os vizinhos contavam que ele dedicou um ano inteiro àquela missão, cavando em busca do tesouro prometido. Mas na madrugada de 4 de janeiro de 2024, a obsessão de João terminou em uma tragédia. João havia caído num buraco e faleceu imediatamente. Liana, de 16 anos, namorava Felipe Café, de 19. Os dois decidiram acampar em uma fazenda desabitada no interior de São Paulo. Para isso, mentiram para os pais. Liana disse que passaria o fim de semana na praia com os amigos, enquanto Felipe afirmou que iria acampar com os colegas. Ao chegarem ao local, montaram uma barraca sob um teto abandonado. Liana, por ser uma jovem de aparência marcante e pertencer à classe média alta, chamava atenção por onde passava. Entre os moradores da região, um rapaz chamado Roberto Cardoso, de 16 anos, acabou se interessando por ela. Durante a madrugada, ele e um comparsa, Paulo César, se aproximaram da tenda armados com um facão, invadiram o acampamento e exigiram dinheiro, mas o casal não tinha nada de valor. Os criminosos decidiram então sequestrar os dois. Com os rostos cobertos por toalhas, Liana e Felipe foram levados até uma casa pertencente a um cúmplice, Antônio Caetano. Lá foram separados. Felipe ficou em um cômodo afastado, enquanto Liana sofreu abuso. Horas depois, Paulo César levou Felipe para uma área isolada e o executou com um tiro. Liana ouviu o disparo e perguntou o que havia acontecido, mas Roberto mentiu, dizendo que o namorado havia sido libertado. Enquanto isso, o pai de Liana, preocupado com a falta de contato, começou a procurá-la. A família de Felipe revelou o destino da viagem e ele seguiu para o local. Encontrou apenas a barraca destruída e o celular da filha. As buscas se intensificaram, com o apoio da polícia e até de helicópteros, mas sem sucesso imediato. Dias depois, tomado pelo medo de ser descoberto, Roberto levou Liana até uma área de mata fechada e em seguida, fugiu para a casa da mãe, onde acabou sendo preso. Durante o interrogatório, confessou o crime. Por ser menor de idade, foi encaminhado para uma instituição socioeducativa. Já Paulo César, considerado o mentor do sequestro, foi condenado a mais de 100 anos de prisão.
Eloá Cristina, de apenas 15 anos, teve um relacionamento turbulento com Lindenberg, de 22 anos. A ligação entre os dois começou quando ela tinha só 12 anos, marcada por brigas e ciúmes constantes. Após 2 anos juntos, Lindenberg decidiu terminar, mas logo se arrependeu e passou a perseguir e insistir a reatar. No dia 13 de outubro de 2008, Eloá estava em casa com sua amiga Nayara e 2 amigos de escola, preparando um trabalho, quando Lindenberg invadiu o apartamento armado, mantendo todos como reféns. A polícia chegou rapidamente e iniciou as negociações, conseguindo libertar os 2 garotos. Com o passar das horas, a tensão aumentou. Lindenberg agrediu Eloá e chegou a disparar dentro do apartamento. Nayara foi libertada em um dos momentos críticos, mas a pedido do sequestrador, retornou dias depois para tentá-lo convencê-lo a se render, decisão que se tornaria fatal. Após cerca de 100 horas de sequestro, a polícia decidiu invadir o local. No momento da entrada, Lindenberg atirou 3 vezes. Um tiro feriu Nayara e 2 atingiram Eloá. Ambas foram levadas ao hospital. Nayara sobreviveu, mas Eloá não existiu. O caso gerou enorme comoção nacional e levantou fortes críticas à ação policial, especialmente por não terem utilizado atiradores de elite e por terem permitido o retorno de Nayara ao cativeiro, o que poderia ter sido evitado. Em 30 de junho de 2013, na cidade de Marau, no Maranhão, um jogo de futebol amador terminou em uma tragédia inimaginável. O árbitro Otávio Jordão da Silva conduzia a partida quando decidiu expulsar o jogador Josemir dos Santos. Inconformado com a decisão do juiz, Josemir reagiu com agressividade, desferindo um soco no árbitro. Em um ato impulsivo e violento, Otávio sacou um objeto cortante que trazia consigo e atacou o jogador, tirando-lhe a vida ali mesmo diante dos presentes. A cena provocou uma reação imediata e brutal. A família de Josemir e torcedores que assistiram ao jogo tomaram o campo, movidos por fúria e vingança. O árbitro foi apedrejado e, em seguida, morto de forma bárbara. Seu corpo foi dilacerado e, num ato de extrema crueldade, sua cabeça foi colocada em uma estaca no campo. A cidade de São Paulo foi abalada por uma tragédia que chocou o país. 5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, sem sinais claros de invasão ou luta. Entre as vítimas estavam o pai, a mãe, a avó, a tia-avó e o filho adolescente do casal. Diante da brutalidade do crime e da ausência de pistas, a polícia iniciou uma investigação minuciosa, revisando câmeras de segurança e analisando o local. Inicialmente, acreditava-se em uma execução planejada por criminosos, já que os pais da família eram policiais militares. No entanto, essa hipótese logo perdeu força. Nada havia sido roubado e não existiam indícios de arrombamento. Com o avanço das investigações, uma revelação surpreendente mudou completamente o rumo do caso. O principal suspeito passou a ser o próprio filho do casal, Marcelo, de apenas 13 anos. Segundo a reconstituição dos fatos, na noite do crime, Marcelo teria usado a arma de um dos pais para atirar em cada um membro da família, sempre mirando na cabeça. Após os assassinatos, ele pegou o carro da mãe e dirigiu até a escola, sendo visto pelas câmeras de segurança chegando por volta das 1h30 da madrugada e novamente às 6 horas da manhã, quando entrou no colégio como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, um amigo do pai levou o garoto de volta para casa, sem imaginar o que havia acontecido. Pouco tempo depois, Marcelo tirou a própria vida. A polícia encontrou outra arma em sua mochila e indícios que reforçavam a autoria do crime. Mesmo assim, o caso permaneceu cercado de dúvidas e teorias, sendo debatido por anos devido à crueldade dos atos e à aparente tranquilidade do garoto antes da tragédia. Geralda Lúcia, de 54 anos, vivia em São Paulo com o marido e 2 filhos. Era conhecida por sua alegria e fé, uma mulher ativa na igreja e querida por todos. No entanto,
algo mudou de forma repentina e Geralda começou a se isolar, demonstrando sinais de tristeza profunda e um comportamento cada vez mais estranho. No dia 13 de janeiro de 2012, ela deixou o apartamento onde morava. As câmeras de segurança registraram o momento em que descia pelo elevador, carregando uma bolsa e saía com o carro. Minutos depois, outras câmeras filmaram seu veículo sendo seguido por 2 automóveis, como se ela estivesse sendo escoltada. Algumas testemunhas afirmaram ter visto um homem dirigindo um carro idêntico ao de Geralda. Outras garantiram não haver indícios de perseguição. Depois disso, ela desapareceu. Seu marido, que havia tomado um remédio para dormir, não notou sua saída. 2 horas mais tarde, um casal que trafegava por uma estrada avistou o carro parado próximo a uma grande pedra. Ao lado dele, o corpo de uma mulher. Era Geralda. O casal procurou imediatamente a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram a vítima deitada de costas, com as mãos abertas e uma cesta em cada uma delas. A cena era perturbadora. Ela estava sem olhos e sem pele. Dentro do carro havia uma garrafa, um copo de alumínio e um pó branco não identificado. A investigação mobilizou várias equipes, mas o mistério permanece sem explicação definitiva. A hipótese mais comentada é de que o crime teve ligações com rituais ocultistas, pois o corpo foi encontrado na chamada Pedra Macumba, um local cercado por histórias e práticas associadas à bruxaria. Em 2007, uma tragédia envolvendo 2 adolescentes chocou o país. Gabriel Kahn, de 12 anos, era um menino querido, sociável e conhecido por sua personalidade gentil. Seu melhor amigo, Daniel Petri, de 16, era o oposto, impulsivo, agressivo e com histórico de problemas de comportamento. A família de Daniel tentou diversas vezes conseguir ajuda psiquiátrica para ele, mas o garoto sempre se recusava a seguir o tratamento. Os dois se aproximaram por meio de um jogo online Tibia, muito popular na época. Durante uma das partidas, Gabriel pediu que emprestasse 20.000 moedas virtuais a Daniel. Ele aceitou o empréstimo, mas dias depois, quando pediu a devolução, Gabriel se recusou e ainda bloqueou no jogo. A discussão virtual rapidamente virou uma explosão de raiva fora das telas. No dia 23 de julho de 2007, dominado pela fúria, Daniel ligou para a mãe de Gabriel fingindo ser amigo e descobriu que o garoto estava sozinho em casa. Sem pensar 2 vezes, foi até lá. Assim que Gabriel abriu a porta, Daniel o atacou violentamente. O garoto foi agredido e, após ameaçar contar tudo para a mãe, acabou sendo estrangulado com o cabo de um videogame. Ao perceber que Gabriel ainda respirava, Daniel entrou em desespero. Tentou mover o corpo, mas sem conseguir, buscou uma serra na garagem e mutilou as pernas do garoto para escondê-lo, algo que não chegou a fazer. Deixou o corpo na entrada da casa e fugiu. Pouco depois, o irmão de Gabriel encontrou a cena terrível e chamou a polícia. As investigações apontaram rapidamente Daniel como autor do crime. As mensagens trocadas do Tibia serviram como prova decisiva. Por ser menor de idade, ele foi apreendido e levado a uma instituição socioeducativa. Entre julho e outubro de 2008, uma sequência de assassinatos macabros chocou o país. O responsável logo seria identificado, Jonathan Celestrin, apelidado pela imprensa como o Maníaco da Cruz. Pouco se sabe sobre sua infância, mas aos 16 anos ele iniciou uma série de crimes motivados por uma distorção fanática de fé. Jonathan acreditava que deveria punir aqueles que, segundo ele, viviam em pecado. Abordava as vítimas interrogando-as sobre sua vida pessoal, hábitos e relação com Deus. Se julgasse que a pessoa era impura, ele a executava. O apelido nasceu de seu ritual perturbador. Deixava os corpos dispostos em forma de cruz. Sua primeira vítima, em 23 de julho de 2008, foi um operário da construção civil encontrado com um objeto pontiagudo cravado no corpo e a inscrição INRI, referência a Jesus Cristo. No mês seguinte, em 24 de agosto, Letícia Oliveira
Oliveira foi encontrada sobre um túmulo, com os pés cruzados e o corpo posicionado com uma cruz humana. Mais tarde, uma terceira vítima, Gleice, vizinha de Jonathan, foi descoberta da mesma maneira. Ao analisar o perfil de Gleice nas redes sociais, a polícia encontrou um comentário deixado por um usuário com o nome Cão do Inferno 666, que mais tarde se revelou ser Jonathan. Com o mandato em mãos, os investigadores revistaram sua casa e encontraram um objeto usado nos crimes, pertence das vítimas e um papel com anotações detalhando os assassinatos e suas datas. Preso, Jonathan foi submetido a uma avaliação psiquiátrica que o diagnosticou com um transtorno de personalidade antissocial e psicopatia crônica. Pela legislação, deveria ser libertado aos 21 anos, mas o laudo considerou incapaz de conviver em sociedade e ele permaneceu internado por tempo indeterminado. Em uma ocasião, chegou a fugir da instituição, mas foi reconhecido e recapturado no mesmo hotel onde tentava se esconder. Marcelo Costa de Andrade nasceu em 2 de janeiro de 1967. Criado em meio às dificuldades da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, sua infância foi marcada por violência. O pai, um homem agressivo, frequentemente o submetia a castigos físicos severos. Mais tarde, Marcelo foi enviado para morar com os avós, mas o ambiente continuou hostil, com abusos constantes. Já na adolescência, foi levado para viver com padrastros no Rio, onde a situação permaneceu igualmente opressiva. Aos 10 anos, sofreu um grave parte de um homem mais velho, experiência que quase lhe custou a vida. Aos 14 anos, Marcelo começou a se envolver com prostituição, mas acabou internado em um reformatório. Aos 16, conseguiu fugir do local. Nessa mesma idade, iniciou um relacionamento com um homem mais velho que durou até os 23 anos, quando a relação terminou, levando-o a retornar para a casa da família. Nesse período, Marcelo encontrou um emprego e passou a frequentar uma igreja, buscando estabilidade. Contudo, aos 24 anos, sua vida tomou um rumo sombrio. Em abril de 1991 e ao final daquele ano, durante cerca de 9 meses, Marcelo cometeu uma série de crimes, assassinando aproximadamente 14 crianças com idades entre 6 e 13 anos. Ele confessou práticas macabras, como ingerir o sangue de suas vítimas, acreditando que isso o tornaria mais belo como elas. Em um dos casos, decidiu poupar uma criança que lhe pareceu simpática, mas essa decisão acabou sendo sua ruína. A vítima o denunciou, levando à sua captura. Durante os interrogatórios, Marcelo revelou detalhes perturbadores, admitindo que em alguns casos esmagava a cabeça das vítimas e acreditava estar enviando para o céu. Após ser preso, Marcelo foi avaliado e diagnosticado como mentalmente insano, sendo internado em uma instituição psiquiátrica para o tratamento. Pedro Rodrigues Filho nasceu em 17 de junho de 1954, em Santa Rita do Sapucaí. Desde antes de vir ao mundo, sua vida já carregava marcas de violência. Ainda na barriga da mãe, sofreu uma lesão no crânio após ela ser agredida pelo marido. Cresceu em meio à pobreza e nunca teve acesso à educação formal, o que o levou a cometer pequenos furtos ainda na infância. Aos 13 anos, envolveu-se em uma briga com o primo, que tentou empurrá-lo dentro de uma prensa de cana. Pouco tempo depois, um episódio mudou tudo. Seu pai foi demitido do trabalho por ordem do vice-prefeito de Alfenas, acusado injustamente de roubo. Movido pela raiva e pelo senso distorcido de justiça, Pedro, com apenas 14 anos, pegou a arma do avô e matou o vice-prefeito. Em seguida, também assassinou o verdadeiro responsável pelo furto. Após o crime, fugiu para São Paulo, sobrevivendo entre ladrões e traficantes. Lá, começou a matar integrantes do crime organizado e assumiu o controle de uma rede de tráfico. Teve um relacionamento com uma jovem chamada Maria, que acabou morta. O fato que levou a iniciar uma vingança sangrenta. Para se vingar, invadiu um casamento armado e matou 6 pessoas, incluindo o assassinato de sua companheira. Tudo isso antes de completar 18 anos. Em 1973, foi preso e condenado a 128 anos de prisão. Porém, a violência o acompanhou atrás das grades.
No transporte até o presídio, matou outro detento acusado de estupro. Durante os anos seguintes, assassinou mais de 40 presos, a maioria por crimes considerados covardes. Entre suas vítimas estava o próprio pai, condenado por assassinar a mãe de Pedro. Ele matou com 22 golpes, arrancou-lhe o coração e jogou fora, dizendo que assim vingava sua mãe. Ao longo da vida, acumulou penas que ultrapassaram 400 anos. Mas a legislação brasileira permitia apenas 30 anos de cumprimento. Em 2007, após 34 anos, Pedro foi libertado. Retornou à prisão em 2011 por envolvimento em motins, mas saiu novamente em 2018 declarando-se um homem mudado, convertido ao cristianismo e disposto a seguir outro caminho. Já em liberdade, criou um canal no YouTube chamado Pedrinho Matador, onde contava sua história e falava sobre crimes e arrependimento. No entanto, em 5 de março de 2023, foi morto a tiros por homens encapuzados em Mogi das Cruzes, encerrando a trajetória de um dos criminosos mais conhecidos e controversos do Brasil, lembrado por muitos como o assassino frio e por outros como o justiceiro que punia criminosos com as próprias mãos.